Olá, sejam todos bem-vindos ao Pra Gente, o videocast da LG Lugar de Gente. Eu sou Maria Paula Oliveira, diretora de Gente, Jurídico e Compliance da LG. No episódio de estreia dessa temporada, vamos falar sobre um tema que tem desafiado muitos setores e profissionais, incluindo os RHs das empresas, as BETs e seus impactos nas organizações. No Brasil, o termo BET tem sido usado para descrever plataformas de apostas virtuais que têm os já conhecidos jogos de azar. O mercado desses jogos online tem crescido exponencialmente e só em 2024 movimentou 130 bilhões de reais, de acordo com projeções da PwC. Com números bilionários e impactos diretos na saúde financeira e mental das pessoas, as bets trouxeram novas preocupações para as empresas. Como esse fenômeno afeta a produtividade dos colaboradores? Quais desafios surgem para a cultura organizacional? E como o RH pode atuar de forma estratégica para gerenciar os riscos e apoiar os profissionais impactados? Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Para debater esse assunto, eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial, Marli Arruda. Seja bem-vinda, Marli, e fique à vontade para se apresentar para a nossa audiência. Obrigada, agradeço imensamente o convite para falar de um assunto tão importante. Eu sou a Marli Arruda, sou psicóloga. Eu atuo em empresas de diversos segmentos, né? Atuando com pessoas, com gestores, em geral. E esse assunto me chamou muita atenção. Eu já atuo há 28 anos no mercado, então eu acompanho a evolução, né, o crescimento, o desenvolvimento das pessoas nas empresas. E por que eu comecei, então, a estudar mais sobre BETs e falar sobre BETs? Justamente porque a minha prática, a minha experiência me levou até isso, conhecendo pessoas nas empresas com essas dificuldades, elas desabafando, conversando, falando dos seus problemas pessoais, e também os gestores, né, com essas dificuldades. Então, foi daí que eu comecei a falar, né, sobre BETs, estudar e conversar com as pessoas sobre as BETs. Muito bom, vamos lá então, né, falar sobre esse tema tão atual, tão importante, polêmico também em alguma medida, mas eu acho que é muito importante mesmo a gente falar sobre isso, né, levar a informação para as pessoas, porque a gente trouxe alguns dados aqui e 3 a cada 10 empresas já reconhecem estar preocupadas com o impacto das apostas feitos pelos colaboradores, segundo os dados da consultoria ITSEG. Então, assim, do aumento do estresse até a queda da produtividade, né, queda de engajamento, são diversos os efeitos que a gente já pode sentir nessa dinâmica organizacional. E aí, a minha primeira pergunta para você, Marli, nesse sentido, é o seguinte: como que você enxerga que os profissionais de RH, né, vendo que esses casos têm acontecido com seus colaboradores e afetado o desempenho, né, porque pessoas estão cada vez mais viciadas, enfim, envolvidas ali com essas apostas, as bets. Como que você acha, e se você poderia compartilhar com a gente, como que a gente pode identificar quando que as bets deixam de ser o entretenimento e passam a ser um problema real que pode impactar o trabalho e a vida dos colaboradores? Quais comportamentos você entende que chamam a atenção, né, e devem ser olhados ali, servir como uma luz amarela para as empresas? Olha, o humor começa a mudar, né? Então, já começa assim, geralmente começa a ter problemas para chegar na empresa no horário certo, né? Porque está atrasada, porque dormiu pouco, então perde a hora. Então, o comportamento começa a ter uma escala, mudanças, né? Uma certa escala. Então, a pessoa começa a ficar mais sonolenta, porque ela passou muitas horas fazendo as apostas. Então, a produtividade dela cai, o número de erros aumenta, né? Então, ela começa a se isolar também das pessoas, né? Do ambiente de trabalho, falando mesmo. Em qualquer momento, ela quer usar o celular. Então, às vezes, ela fica muito tempo no banheiro. Isso é muito característico. Então, a pessoa vai ao banheiro, fica meia hora, 40 minutos. Então, começa a se chamar a atenção pela mudança de comportamento que ela não tinha, né? O comportamento que ela está tendo não é mais muito habitual. Então, peraí, ela está com algum problema, né, gastrointestinal, para poder ficar tanto tempo no toalete? Então, são assim detalhes que a liderança, né, nas organizações precisam começar a observar. Então, é irritabilidade, nervoso. Então, às vezes, responde, fala alguma coisa que não é habitual dessa pessoa.
né? Então, já é um indício de que algo não está muito bem. Sim, a liderança tem que ficar muito próxima, né? Para, de fato, percebendo esses sinais e levantar essa hipótese, né? Porque acho que não é tão comum ainda hoje em dia, então ficar com esse alerta ligado, porque sinais, como você mencionou, essa mudança de padrão de comportamento dos colaboradores pode ser algum problema ligado também às apostas. E aí, fugindo aqui um pouco do nosso roteiro, mas você falou, eu pensei que isso se torna ainda mais difícil de ser percebido num cenário de trabalho remoto, né? Que muitas empresas hoje têm essa realidade, e aí eu imagino que isso se torne um desafio ainda maior de perceber quando, de fato, a gente tem um problema, né? É verdade. No remoto fica muito mais difícil identificar. Agora, é muito importante a empresa acompanhar o quanto essa pessoa está realmente online e fazendo suas atividades, né? Não tem muito que... agora, tem que observar também a qualidade das atividades. Sim. Porque mesmo, né, distante, a pessoa mostra ali alguns indícios já que não está tão envolvida, tão engajada com as atividades. Sim. Então, é muito comum também prazos, ela começa a perder prazos de entrega no trabalho. Então, remotamente, o que pode se observar? A qualidade, que geralmente cai, porque a pessoa fica realmente mais dispersa, por estar mais sonolenta, preocupada, com a mente focada em outro lugar. E prazos, como é que ela está com, né, cumprir prazos de entrega de trabalho. Então, alguns dos indícios que pode ocorrer, né, remotamente. Interessante. E, assim, muitas vezes o vício das apostas começa a ir além dessa perda de produtividade individual que a gente falou, essa perda de engajamento, e ele pode começar a gerar tensões dentro do próprio ambiente de trabalho, né, das equipes, afetar a confiança entre colegas e líderes, comprometer a colaboração ali dentro das equipes, porque, como você falou, a pessoa passa a se distanciar, né, do grupo, e esse impacto pode resultar no próprio clima organizacional da empresa, né? E influenciar a motivação, o engajamento e até a própria cultura da empresa, uma vez que isso aumenta ali as proporções. E aí, Marli, a gente tem observado que muitos líderes se sentem despreparados para lidar com essas situações, porque realmente é algo novo, né? E aí, quando você encontra uma situação dessa dentro da sua equipe, como lidar? Como que você entende que as empresas podem capacitar as lideranças para identificar esses sinais que você já mencionou e como conduzir essas conversas difíceis, né? Como lidar, porque ao mesmo tempo é algo tão pessoal, é a vida privada, mas ao mesmo tempo ela afeta o trabalho. Então, os líderes, de alguma maneira, precisam agir e não sabem como, né? Isso é tão difícil. Como que você enxerga esse desafio? É difícil, porque é uma linha tênue, né? Entre o que é profissional e o que é pessoal. Então, eu inclusive, já dei treinamentos para liderança para abordar esse assunto. E eu digo a eles assim, olha, já observem, comecem a observar essas mudanças de comportamentos. E aí vocês começam, então, a trazer isso como apontar, né? Tenho percebido você mais distante, tenho percebido que a sua qualidade de trabalho não é a mesma. Olha, tenho percebido que você tem faltado, né, com mais frequência. Então, mostrar para o colaborador que ele está percebendo a mudança da pessoa, né, dos hábitos dela, né? E fazer a pergunta crucial, né? Você está com alguma dificuldade? Você está com algum problema? Ou seja, você se coloca numa posição neutra de conversa, você não acusa, sei que você está com algum problema, sei que você está viciado, não. É mostrar o que ele percebe e aí jogar para a pessoa a pergunta, você está com alguma dificuldade? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Né? Então, já é um indício de diálogo, de abertura de diálogo. Quando entra a questão financeira, por exemplo, a pessoa tem sido cada vez mais comum a pessoa pedir dinheiro emprestado para o RH, para gestor direto, né? Então, assim, trazer essa pauta, assim, olha, conheço você, o seu perfil, tenho observado que você tem solicitado mais dinheiro ou para mim ou para o RH. Se está com alguma dificuldade financeira, eu posso te ajudar? Trazer um diálogo onde que a própria pessoa possa trazer esse assunto para a liderança. Porque, como é realmente uma questão pessoal da vida daquela pessoa, você não pode já, né, a liderança, no caso, já impor ali a tua opinião. Sei que você está com problema, está assim, está assado.
é buscar que a pessoa traga essa informação para a empresa. Interessante. Eu acho que assim, é super importante essa postura num primeiro momento de acolhimento, né? Sim. Porque senão a pessoa vai se fechar ali, não vai se sentir à vontade, não vai sentir que ela tem a segurança psicológica, né? Que a gente fala tanto, para se abrir e, de fato, levar para a empresa o problema e ver como a empresa pode ajudar, né? Então, eu acho que isso é super importante, essa postura empática para tentar mesmo fazer com que o colaborador se sinta confortável para falar, mas sem dúvida é algo muito difícil, né? Porque eu imagino que as pessoas sentem vergonha também, elas não têm medo, receio de dividir, né? Sim, é por ser pessoal. Uhum. Agora, eu entendo que as empresas elas precisam fazer um letramento com a liderança sobre isso. Por exemplo, os jogos, né, os vícios em jogos de azar já é uma doença. Então, e caracterizado como uma doença mesmo. Tem o CID-10, por exemplo, classificação internacional, né, das doenças. Então, assim, como sendo uma doença, tem um nome, é ludopatia. Então, a liderança, ela muda, geral, qualquer pessoa, mas vamos falar a liderança, ela muda o conceito ao abordar a pessoa. Porque se eu falar, a pessoa está viciada em jogos de azar, é uma coisa, né? A pessoa está doente, é outra coisa. Sim. Então, quando a liderança tem esse letramento, ela consegue abordar o assunto de forma diferente, né? Porque aí ela já não leva tanto estigmas para a pessoa, os seus preconceitos, as suas dificuldades, né? Então, ela consegue olhar para o seu colaborador de forma diferente, falando, por isso do letramento, né? Sim. Falando que é uma doença hoje. Sem dúvida. Não, e é muito interessante isso que você está trazendo, porque, de fato, acho que os RHs precisam letrar mesmo, porque as pessoas desconhecem, muitas vezes não fazem por mal, ou é por falta de conhecimento mesmo, porque é algo que é novo, né, e tem crescido muito. Então, de fato, eu acho que é o papel das empresas e dos RHs prepararem esse tipo de treinamento que você mencionou mesmo, para que os líderes possam estar mais prontos quando surgir uma situação e saberem lidar com ela da melhor forma. Sim, e mais do que isso, é o RH perceber se também não tem algum líder envolvido com jogos. Sim, sem dúvida. Não é? Porque como que ele pode ajudar o seu liderado se ele também está envolvido? Sim. Não é? Então, é um assunto complexo que envolve toda a organização. E o RH está muito atento a isso, para poder ajudar a liderança, fazer um bom letramento e buscar ajuda, se for necessário, um apoio, para que o líder também possa ajudar o seu liderado. Né? Então, isso é fundamental, as empresas ficarem bem atentas a isso. E pode envolver todas as camadas. Não tem um público-alvo exato, né? Pode envolver todo mundo. Como você falou, às vezes o próprio líder que deveria apoiar a equipe também está na mesma situação e se vê ali impedido de ajudar. Então, é um problema complexo. Porque, daí, de novo, né, além de interferir nessa produtividade... Você falou um pouquinho no começo também, as bets podem criar problemas financeiros seríssimos para os colaboradores, né? Sim. E, segundo a consultoria Mercer, em média, 6 horas mensais de cada colaborador são gastos com preocupações financeiras. Preocupações financeiras, em geral, já é um tema, né, que impacta ali o ambiente de trabalho, a produtividade, e é, ao mesmo tempo, um impacto que é muito difícil de mensurar, de perceber, porque dificilmente as pessoas vão dividir, né? Elas se sentem constrangidas, envergonhadas, mas eu acho que, ao mesmo tempo, isso gera uma oportunidade para os RHs para falar sobre o tema de saúde financeira com seus times, né, de educação financeira. E, de acordo com dados de um raio-x da saúde financeira, mais de 70% dos colaboradores esperam que o RH fale sobre o assunto. Então, assim, tem uma oportunidade do lado do RH e tem uma expectativa do lado dos colaboradores de que seus RHs, suas empresas, apoiem com relação a esse tema. Na sua visão, Marli, como que a gente pode integrar essas ações de saúde mental com essa parte de educação financeira nesse contexto, tornando isso algo muito eficaz, né, e que apoie e ajude, de fato, os colaboradores? Olha, eu vejo assim, a saúde financeira, a gente precisa criar um cenário de como anda a saúde mental das pessoas. Então, falando saúde mental, BES e situação financeira, saúde financeira, eu entendo que quando uma pessoa ela já está no nível, isso eu fiz essa análise junto com a liderança bem interessante, né? Então, a gente pensa assim,
Tem o nível leve, né? O nível médio e o nível gravíssimo das pessoas envolvidas com os jogos. Quando a pessoa está no nível leve, ou seja, ela ainda joga por diversão, as empresas podem ajudar, né, na conscientização, orientar e também fazer uma orientação financeira para a pessoa, porque geralmente o que é mais importante que eu vejo também, o que leva a pessoa a jogar? Então, assim, muitas das vezes, obviamente, é a questão financeira, é o jogo, né? Mas tem a diversão, o entretenimento. Então, o financeiro, quando a pessoa já está jogando, ela já não fica mais preocupada em fazer o planejamento. Porque é tudo tão muito dinâmico que ela ganha, perde, ganha, joga mais, aposta mais, que ela não tem mais cabeça, vamos dizer assim, né, para pensar em fazer um planejamento. Então, respondendo a sua pergunta, a educação financeira tem que estar muito atrelada com a prevenção. Então, por que a pessoa está jogando, ela está na diversão, e porque quando ela já está no vício, aí, gente, é um tratamento mesmo. A educação financeira em si não é o momento adequado para ajudá-la. Então, as empresas precisam ajudar primeiro a prevenção. Vai jogar? Como vai jogar? Aí, na minha visão, entra a educação financeira aí. Sim. Né? Porque, assim, a pessoa entra por questão financeira, né? A boa parte das pessoas de arrumar um dinheiro fácil. Essa é a temática principal, arrumar um dinheiro fácil. E a empresa vai falar do que exatamente da educação financeira dela. Reserva um valor para a escola, para o aluguel, para a conta de água, de luz, enfim, para os gastos gerais, e depois você pode ter dinheiro para apostar. Então, assim, como é que faz essa linha tênue da empresa, saúde mental e a financeira? É falar de prevenção o tempo todo. Antes de começar a jogar, pensar em como você pode gastar com os jogos. Porque, às vezes, a pessoa não tem dinheiro para fazer, né, a distribuição familiar, ali, orçamento familiar, e vai jogar para ter uma renda extra. Inverte, né, a ordem das coisas. Inverte, exatamente. Então, acho que a educação financeira é mostrar esse cenário para as pessoas. Sim. Não é ir jogando que vai entrar mais dinheiro, pelo contrário, né? Geralmente, você perde mais dinheiro. Justamente por isso que é um jogo de azar, né? Pode parecer fácil num primeiro momento, mas normalmente não vai ser. Essa lógica vai se inverter. E é interessante, né? Porque eu sempre penso sobre isso, quanto a educação financeira é algo que deveria ser uma matéria nas escolas, né? A população brasileira, em geral, deveria ter mais acesso a esse tipo de informação para se planejar e evitar chegar numa situação, como você falou, a gente tem que atuar de forma preventiva, tentar atuar de forma preventiva, porque chega num ponto que, às vezes, o colaborador, a pessoa está tão endividada que daí não adianta mais, né? Ela deveria se planejar antes. Isso, não adianta mais. Aí ela já entra no processo de tratamento e é outra história, né? Sim. Eu concordo. A orientação financeira é a base da saúde mental hoje das pessoas. Não tem como Sem fugir. dúvida. Esses dois temas, né, estão muito ligados, questões de saúde mental, porque as pessoas, claro, né, a preocupação financeira, quando a pessoa está endividada, isso afeta diretamente o psicológico dela, né? Ela gera uma preocupação muito grande, preocupação em relação à família, se ela vai conseguir cumprir ali com suas obrigações mensais, então impacta diretamente, né? Na sua visão como psicóloga, eu acho que esses dois temas estão muito diretamente relacionados, né? Sim, até porque existe toda uma propaganda, né, das bets como um todo, que tenha uma renda extra. Então, a pessoa já entra no jogo entendendo que ela vai adquirir uma renda extra, justamente para complementar o orçamento. Então, fica muito difícil para ela entender que ela precisa fazer todo esse trabalho de organização, planejamento financeiro. Porque ela fala assim, por que eu vou fazer? Eu vou ter uma renda extra e vai suprir todas as minhas dificuldades. E aí cria uma ilusão, né? Assim, cria. E a gente até estava falando isso um pouco antes de começar a gravar, mas e aí acho que entra também o impacto das redes sociais, né? Nisso tudo, nesse dilema já complexo, porque hoje cada vez mais também as pessoas acessam, né, redes sociais e tem muita propaganda de bets nas redes sociais, influenciadores que têm uma grande influência que muitas vezes sem responsabilidade, né, sem pensar nos impactos disso na vida das pessoas, acabam divulgando. E isso é bem complexo, né? Porque Muito.
Muito. Rede social é uma coisa que também faz parte da vida das pessoas, né? Como que você lida com isso? Muito. E eu falo de duas questões que a gente precisa pensar. Eu falo gente, pessoas em geral, né? Então, nós temos o nosso estímulo interno, que geralmente é assim, a fuga. Então, eu vou para o jogo para me divertir, porque eu estou tão triste, eu estou tão preocupado, tão agoniado que eu preciso de um escape, né? Ou seja, eu vou jogar, me divertir. E aí vem o estímulo externo, que é, vamos colocar as redes sociais, a TV e as redes sociais. Vem ser feliz com a gente, né? Vem se distrair, vem ganhar uma renda extra. Aqui é tudo muito legal. Então, o que acontece? A gente pega as duas partes, né? Não estou bem emocionalmente, internamente, e tem um estímulo externo. Vem aqui que eu te faço feliz. Então, aí casa, né? A fuga com o estímulo externo, que são as redes sociais. E, gente, hoje está muito, muito. Você entra, assim, eu tenho pesquisado bastante, né? Baixei um aplicativo, inclusive. Tem uma informação importante para passar para o público, eu acho que é importante. Nós temos bets e apostas online. Bets, nós estamos nos referindo muito aos jogos esportivos. E apostas online são os de aplicativos. Então, só que a gente usa bets como um todo, né? Sim. Então, por exemplo, tem o Tigrinho, que é apostas online, né? O jogo do Tigrinho, o jogo do aviãozinho, e tem as apostas esportivas. São coisas distintas, né? Então, isso é muito importante a gente também saber aonde deixa as pessoas muito mais envolvidas. Influencers, por exemplo, está muito ligado com apostas, né? Boa parte dos influencers que tem na TV também, com jogos de apostas, né? Esportivas. A internet, como um todo, é mais as apostas online, que são os jogos, né? Online. Então, assim, sempre você vai ter um ídolo ali que você gosta e aquele ídolo vai te envolver, que aquilo é legal. Sim. Né? Então, tem influências dos dois lados. É verdade. Nossa, é assim, muito complicado e diante de tudo que a gente falou aqui, para mim fica ainda mais claro que os RHs das empresas, né, que as empresas como um todo precisam estar preparadas para lidar com esse tipo de desafio, porque a tendência é isso aumentar ainda, né? Eu não vejo isso cedendo. A gente teve uma regulamentação, mas também não é satisfatório, né? Então, Não. a gente não sabe mesmo quais proporções essa questão vai tomar. Então, a gente precisa se preparar, né? Como profissionais aqui. E aí, já encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu queria fazer algumas perguntas a mais. Como que você acha? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas talvez para trazer exemplos práticos aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, como que você acha que os RHs podem desenvolver esses programas de conscientização sobre bets, né, sobre apostas em geral, que agora você bem falou para a gente aqui a diferença, e é importante a gente ter essa informação e atuar de forma preventiva para preservar essa saúde no trabalho, a segurança das pessoas no trabalho. Olha, primeiro é trazer, né, isso, uma pauta para a empresa toda. Olha, estamos também preocupados com essa questão, porque muitas vezes o colaborador acha que é um assunto inerente à vida dele, a ele, e a empresa traz essa questão como, né, importante. Fazer o letramento, que é fundamental para a liderança, RH e liderança, porque muitos RHs também, né, a gestão de pessoas não tem todo esse conhecimento do assunto, né? Fazer um pouco desse letramento. Acho que a comunicação interna, endomarketing, ajuda muito, sabe? Trazer alguns... Você sabia os riscos, alguma coisa assim, e sempre um processo contínuo. Então, toda semana ter uma pauta do assunto, grupos, pequenos grupos, depende do tamanho da empresa, uma roda de conversa, um diálogo rápido de manhã, ou, em algum momento, criar o hábito desse assunto estar em pauta na empresa. Eu acho que aí começa uma conscientização. Porque é importante também a gente trazer, que a gente está falando do mundo corporativo, mas esse assunto está também nas escolas. Sim. Temos adolescentes, temos crianças, e aí a empresa ela pode fazer uma extensão, ou seja, leva conhecimento para o seu colaborador, que ele vai disseminar isso em casa, vai ficar mais atento com o filho,
Perfeito. Né? Vai ficar mais atento com as crianças, com adolescentes. Então, a empresa está ajudando muito, ela já fazendo isso com os adultos. Então, vamos lá. Eu acho que assim, a empresa ela tem, não é um assunto esporádico. Vai ter uma palestra aqui hoje, vamos falar das apostas, das bets. Ok. Não, eu acho que o RH tem que colocar um planejamento sobre esse assunto. Então, pessoas diferentes falando, ou o próprio colaborador trazer um espaço de acolhimento, segurança psicológica, que ele possa falar de algum case, de algum problema, e um ajuda o outro, sabe? Então, eu vejo que isso é um assunto ad eterno para as corporações. Não é um evento, é um processo. Tá? Eu vejo dessa forma. Não, eu concordo. Assim, não adianta ser um tema pontual. É preciso trazer constância para ser efetivo, né? E diversas estratégias diferentes, Sim. Como você falou. Eu acho que muitos dos RHs, a comunicação interna, nessa parte de endomarketing, fica ligada ao RH também. Acho que é um grande aliado para divulgar a informação e abrir espaço para as pessoas falarem. Eu sou uma grande defensora aqui da escuta como a melhor forma de você atuar como profissional de RH, porque na medida que você dá o espaço e dá o conforto para as pessoas falarem, isso é o que vai te direcionar para tomar ali as iniciativas, né? Porque também cada empresa cada empresa tem a sua realidade, então eu acredito também que não existe muito fórmula mágica, né? A gente precisa entender a realidade das nossas empresas, o que funciona ali para a nossa organização, e a partir daí, como você falou, ter um plano de ação mesmo, algo que seja efetivo, né? Que esteja atuando em várias frentes diferentes e não só de forma pontual. Sim. E achei muito interessante o que você falou também de levar a conscientização além das empresas, né? Porque não é um problema para as empresas, mas é um problema de ordem nacional, que atinge, não deveria, mas infelizmente a gente sabe que atinge menores de idade também, até crianças. Então, é importante que as pessoas possam aprender mais sobre o assunto para aprenderem a lidar também dentro das suas casas, das suas famílias, né? Sim, tem até saiu um exemplo na mídia, né, de um filho de uma artista famosa, uma cantora, que ele estava vendendo os seus brinquedos. Meu Deus. Para poder pagar os jogos que ele tinha feito, né? Então, assim, e aí a gente começa a pensar na proporção do problema, né? Então, saiu esse caso específico, e quantos outros não tem por aí? A gente está falando do Brasil. Sim. A gente está falando todo o Brasil. Semana passada, eu ministrei uma palestra falando, né, das apostas, e aí pessoas de vários lugares do país, era online, né, a palestra, falando, olha, aqui em Fortaleza aconteceu isso, isso, isso. Olha, aqui no Rio também está assim, assim. Então, assim, está todo mundo envolvido. Não tem uma região específica. Acontece em São Paulo, por exemplo. Não, estamos falando do Brasil inteiro. Sim. É um problema generalizado que a gente precisa ficar muito atento, né? Muito, de fato, estar preparado para lidar. E aí você já trouxe, Marli, alguns conselhos práticos. A gente gosta muito de levar conteúdo prático, né? Para as pessoas conseguirem já aplicar ali na organização delas. Você já trouxe alguns ótimos exemplos de como o RH pode atuar, mas você tem outros conselhos de estratégias, assim, para os profissionais de RH que estão nos acompanhando agora? O que você diria? Você deixaria ali como uma mensagem final, uma dica de como atuar nesse assunto? Olha, eu coloco que assim, a gente não pode fazer vista grossa para o problema, é fato, né? E nem dizer para as pessoas, olhem, não joguem, é perigoso, é problemático, não é? Por quê? Nós estamos falando do livre-arbítrio da pessoa e da vida pessoal dela, né? Então, acho que eu vejo assim, o RH tem que trazer essa pauta como assim, como até jogos, né? Diversão ou risco. Então, trazer o conceito da diversão que existe, é um momento ali que a pessoa se distrai, e o risco que ela corre, né? Então, o que seria uma estratégia? Por exemplo, a pessoa... Hoje tem até, né, muitas empresas fazendo essa questão assim, o quanto você tem disponível de perda. Então, financeiramente falando, você vai jogar, eu vou, é minha vida, eu jogo a hora que eu quiser e como eu quiser. Não tem ninguém que me proíba, como pessoa, de fazer isso. Então, o RH fala, olha, então começa, né, as pessoas do RH pensarem como ajudar as pessoas a também jogarem. Não é proibir, que não é mais a ideia,
né? Mas como usar com responsabilidade as plataformas. Então, acho que também é um meio estratégico de ajudar a pessoa. Porque, ao passo que ela proíbe, ela não é proíbe, mas ela traz um estigma que isso é ruim, né, que é perigoso e tudo mais, ela já cria um tabu para poder ajudar a pessoa. Então, trazer, sim, os riscos, falar dos riscos, mas também ajudar a pessoa a ter uma estratégia dentro do jogo para poder não se endividar. Muito, muito bom, assim, isso que você está trazendo. Muito interessante. Eu acho que se aplica... Eu estou aqui, né, como mãe também aprendendo. Eu acho que é uma estratégia que a gente tem que aplicar, que eu acredito, né, dentro das nossas famílias também, porque muitas vezes proibir somente ou falar o quanto aquilo é negativo e tudo mais é querer tirar da realidade, né? Porque a verdade é que as pessoas vão ser expostas e aí se você só fala que é ruim e aí cria também uma curiosidade ali, alguma coisa. Então é importante falar claramente, também acredito muito nisso, né? Na transparência da fala, você trazer verdade. Ó, realmente, tem um momento ali que vai ser divertido, que vai ser legal, mas você precisa entender também os riscos, né? E quais podem ser as consequências e tudo mais. Porque se a gente só trouxer o lado negativo da questão, e tem muitos, né? A gente também cria um tabu para ajudar a pessoa. Sim. Porque aí ela não vai se sentir acolhida. Né? Ela fala, nossa, a pessoa vai me julgar, só dela falar o quanto que é ruim. Sim. Então, assim, olha, a gente entende que é bom. A gente sabe que é legal, que você gosta, que te traz um prazer. Mas tudo na medida, né? Sim. Tudo que extrapola não é bom. Então, assim, como a gente pode, o RH, te ajudar a ter estratégia para jogar. Né? Então, isso é muito importante também, que é um letramento que o RH pode fazer. Sim. Muito bom. E eu acho que também, assim, pensando eu, né, como profissional de RH, e muitos fóruns que eu frequento, tem se falado já sobre o assunto. E eu acho que uma outra forma também que eu vejo, que já discuti com colegas, é ficar observando também mudanças nos indicadores do RH. Então, por exemplo, turnover aumentou muito. Investigar a fundo, porque muitas vezes pode ter também uma relação com as bets, porque é justamente isso, né? A pessoa, ela já está ali envolvida com o vício e tudo mais, e ela espera ser demitida também, porque isso também pode trazer para ela, né, os valores ali da rescisão, que ela vai usar para jogar mais. Então, muitas vezes, essa saída, demissões assim, muito rápidas ou muito frequentes, acho que podem estar relacionadas. Então, acho que o RH também acompanhar essas mudanças de comportamento ali dos colaboradores e indicadores que estão mudando ali sem uma razão aparente, uma vez que você investiga mais a fundo o problema, você vai buscar entender, pode ter uma relação também, e aí a gente precisa atuar, né? Perfeito, exatamente. Eu penso assim. Então, quer dizer, você está saindo ali da média, né, da uma normalidade, buscar o que a causa. Por que está acontecendo isso? Queda do engajamento, na motivação. Então, acho que nos momentos que os RHs, por exemplo, que a gente faz as avaliações, né, de desempenho, avalia ali os colaboradores, tentar entender mais a fundo o que está acontecendo, e não só de forma superficial, né? Exato. O RH tem essa estratégia. Qual é a mudança comportamental que está acontecendo aqui na minha empresa? A partir daí, buscar a causa raiz para entender por que aquilo está acontecendo. Muito bom. É bem interessante mesmo. Super importante essa pauta. Estou feliz que a gente está trazendo, porque eu acho que não tem tanto conteúdo sobre o assunto e é muito importante cada vez mais a gente falar sobre, a gente pesquisar, trazer profissionais como você, Marli, obrigada, que entendem e estudam o assunto. Então, muito obrigada mesmo. A gente está já chegando aqui ao fim da nossa conversa. Tão bom, né? Mas antes eu queria te agradecer, porque foi muito legal. Aprendi muito também no nosso papo hoje e queria deixar agora o espaço final para você se despedir aqui da nossa audiência, deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Ai, que bom. Bom, agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade. E eu acho que quanto mais nós conseguirmos pulverizar esse assunto, para nós vai ser de grande valia. Como a gente falou aqui, não é só empresa, estamos falando de um problema de ordem pública, de saúde mental, né, de forma da sociedade como um todo. Então, nós, das empresas, acho que abrindo esse espaço, esse diálogo para falar sobre BET, sobre letramento, como a gente pode ajudar.
Então, assim, por mais que a gente saiba que é muito complexo o assunto e tem muita gente envolvida, para que nós não percamos a esperança de fazer o nosso melhor para ajudar. Porque se você ajuda uma pessoa, essa pessoa, a gente cria uma corrente, né, um elo importante. Então, um ajuda o outro nesse processo. Então, a gente não pode falar, mas está em todos os lugares e nós aqui somos um pedacinho só da situação para poder ajudar tanta gente. Mas cada um fazendo a sua parte, eu acredito que a gente consegue evitar de muitas pessoas adoecerem. Sem dúvida. E trazer essa pauta. Isso é uma doença. Então, qual é o combate que nós estamos fazendo? Né? Eu até coloco assim que nós estamos criando esse espaço aqui de conversa, estamos criando tipo uma vacina, sabe? Um antídoto. Olha, gente, é assim que acontece, a gente está aqui conscientizando, informando, falando, explicando dentro do que a gente sabe, pode, para você se vacinar. Ou seja, você pode até ir jogar, mas você já está com o antídoto, né? De como você vai jogar. Eu acho que isso é a nossa parte como sociedade para fazer. Obrigada, Marli. E você que nos acompanhou até aqui, continue seguindo o podcast pra gente, para mais conteúdo sobre inovação e desafios do RH. Inscreva-se no canal do YouTube da LG Lugar de Gente e ative o sininho para receber a notificação a cada episódio novo. A LG Lugar de Gente é a maior HR Tech do Brasil e referência em soluções e conteúdos sobre gestão de pessoas. Por isso, convido você a conferir a revista Uma, nossa publicação gratuita e online que reúne conteúdos exclusivos selecionados para transformar a gestão do seu RH. Cadastre-se agora pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição e tenha acesso a uma leitura rica, prática e sempre atualizada. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!